Conexão Brasília, nova manhã. E seguimos no Distrito Federal, na capital do país, agora com o Diego Amorim. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana hoje tá de molho, viu, Diego? Tá cuidando é verdade, da voz, é verdade. Foi no automático aqui, o Davi tinha até me comentado. Foi no automático. Mas ela na segunda-feira tá de volta. Ávila Ziviani aqui nos ajudando nos trabalhos técnicos aqui, comandando também o Clube das 5, foi bem demais. E hoje temos reforço aqui, temos um convidado, está aqui com a gente o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT. Prefeito, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia, Diego. É alegria minha, Mauro, alegria muito grande de participar desse espaço tão importante para a comunicação brasileira que vocês têm construído. Muito obrigado. Prefeito de Araraquara, que agora também é escritor, está lançando agora no dia 13 em São Paulo e no dia 21 em Brasília, o livro Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia ao 8 de janeiro. É a trajetória aí de Araraquara ao longo dos anos de pandemia até o dia 8 de janeiro, porque a gente lembra que durante aqueles protestos de 8 de janeiro, os atos golpistas de 8 de janeiro, o presidente Lula estava em Araraquara, no momento em que a crise ficou mais grave em Brasília. E foi de Araraquara que ele tomou as primeiras providências. Por que ligar, Edinho, esses dois fatos, a pandemia e o 8 de janeiro, nesse livro que você está lançando? Olha, Mauro, a ideia do livro, ela nasceu com o objetivo de fazer um registro de uma experiência de gestão. Então, essencialmente, o livro se dispõe a dialogar com o leitor, demonstrando uma experiência que nós tivemos no enfrentamento à pandemia, já que eu sempre disse, Mauro, que nós que enfrentamos a pandemia enquanto gestores, ninguém tomou posse com o manual na mão. Como enfrentar uma pandemia. Nós construímos políticas públicas num processo decisório bem complicado, muito complicado. No caso de Araraquara, nós optamos pelo diálogo com a ciência. Nós dialogamos com os pesquisadores, com aquilo que tinha de acúmulo, brasileiros que estavam fora do país e tiveram a oportunidade de investigar a Covid-19 lá no início. Dialogamos com todos os sanitaristas brasileiros, com as universidades, e fomos construindo um roteiro de políticas públicas que criasse as condições para que a cidade enfrentasse a pandemia. Infelizmente, recuperando o processo histórico aqui, naquele mesmo momento, nós tínhamos o governo Bolsonaro negando a pandemia, desestimulando o uso da máscara, no momento mais difícil da pandemia, quando nós entramos praticamente em colapso com o sistema de saúde, e foi necessário medidas de distanciamento, como Araraquara adotou lockdown, o presidente atacou Araraquara duramente, nas suas lives, nas suas entrevistas. Então foi um momento muito difícil, porque enfrentando uma pandemia em condições normais já é um desafio imenso. Enfrentando, quando você tem o presidente da República tentando te desautorizar todos os dias, é muito mais difícil. Então eu recupero esse processo, e nesse sentido o livro detalha tudo aquilo que a cidade fez, mas eu escrevendo o livro, dialogando com algumas pessoas que estavam no meu entorno, eu dizia, olha, o enfrentamento à pandemia não foi um raio em céu azul. Ele é consequência, o que nós construímos é consequência de uma racionalidade nas políticas públicas que vem desde 2001, quando eu me elejo prefeito pela primeira vez. Então eu faço uma recuperação também das experiências de gestão que nós tivemos. Mas claro, Mauro, além de ser gestor, de ser um administrador, eu também sou um dirigente político, Eu tenho um partido, eu tenho uma posição, eu participei ativamente no último período histórico dos principais processos que o país enfrentou. Eu era ministro da presidenta Dilma no momento do golpe, e o presidente Lula me chamou para participar da coordenação da sua campanha em 22.
né? Então eu recupero um pouco esse meu papel enquanto dirigente que participou desses processos também. E claro, como que eu concluo um livro sobre Araraquara sem dialogar com o 8 de janeiro? Né, o 8 de janeiro o presidente Lula estava em Araraquara, né, no dia 7 eu recupero isso, no dia 7 de janeiro eu recebo um telefonema da nossa primeira-dama, né, a Janja, e ela diz que quer vir a Araraquara prestar solidariedade à nossa população, que nós enfrentamos um momento muito difícil do final de dezembro. A cidade foi duramente atingida pelas chuvas, uma família inteira foi arrastada, o veículo foi arrastado pela correnteza de um rio que transbordou, um canal que rompeu, enfim, 6 pessoas perderam a vida. Entre essas 6 pessoas, 3 crianças, enfim, foi um processo muito difícil para a cidade. E a Janja se dispõe a vir até Araraquara prestar solidariedade. Eu fiquei extremamente sensibilizado com o gesto da Janja e comecei a organizar a cidade para receber a nossa primeira-dama. Quando, isso era um sábado, quando no final da manhã, o presidente Lula me liga e diz: olha, eu vou com a Janja fazer a visita a Araraquara. É evidente que aquilo, para mim, teve um significado muito importante, e nós começamos a preparar a cidade para receber o presidente Lula. E no dia 8 de janeiro, né, por volta das 14 horas, o presidente chega no aeroporto da Embraer, que fica a 10 quilômetros de Araraquara, na cidade de Gavião Peixoto, que é um antigo distrito de Araraquara, e nós vamos encontrar o presidente. A Janja, de forma muito sensível, cede o seu lugar no veículo para que eu venha com o presidente Lula do aeroporto até Araraquara. E é nesse momento, né, que o Ricardo Stucker me liga e diz: olha, mostra para o presidente uns vídeos que eu mandei no teu celular, para que ele tenha conhecimento. E quando eu abro os vídeos, já é o início daquela mobilização absurda, né, da ocupação, da invasão, naquele momento, a sede do Congresso Nacional, a Câmara é o Senado, e eu mostro aquilo ao presidente Lula, e a partir dali o presidente começa a elaborar a sua reação àquela tentativa de golpe, que para mim já estava caracterizado, que todos nós recuperando, Mauro e Diego, nós recuperarmos no processo, hoje, tendo acesso à CPI, aos relatórios, né, a tudo que a inteligência já havia produzido e não havia chegado aos ministros de forma adequada, ali tinha indício de uma tentativa de golpe, mas aquilo que a imprensa divulgava, o que seria o dia 8, era uma mobilização dos inconformados com o resultado eleitoral, dos inconformados, né, com a posse do presidente Lula, que havia ocorrido uma semana antes, enfim, era mais uma mobilização em Brasília. Mas não, o que se caracteriza é uma tentativa de golpe. O presidente toma conhecimento, nós ainda demos continuidade à agenda, ele foi visitar um dos principais locais atingidos, né, onde as vítimas haviam perdido as suas vidas. Perfeito. Que era o local mais atingido pela cidade. E, enfim, demos continuidade, fomos para a prefeitura para que nós pudéssemos fazer uma reunião de trabalho, enfim, demos continuidade à agenda. Quando chega no meu gabinete na prefeitura, aí as informaçõões chegam de forma mais contundente, né, com a caracterização da tentativa de golpe, e ali o presidente Lula liga para os presidentes da Câmara, do Senado, conversa com a ministra Rosa Weber, com o ministro Alexandre Moraes, conversa com outros ministros que estavam em Brasília, e ele articula as iniciativas de desmonte daquela tentativa de golpe. Então, tudo isso está relatado no livro, né? Como que o presidente faz um gesto, na minha avaliação, de extrema capacidade política, de um estadista que ele é, e recupera as rédeas do país, constrói minimamente a normalidade para que ele voltasse a Brasília e, a partir daí, né, chamasse a reunião com os governadores e restabelecesse, enfim, a normalidade institucional. Então, o livro acaba tocando no 8 de janeiro, que, evidente, Araraquara
é o cenário, né, onde o presidente está nesse dia, que para mim foi um dia crucial para que a democracia saísse fortalecida. A gente está ouvindo o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, que está lançando o livro Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia ao 8 de janeiro. E ele estava contando, então, toda essa trajetória que é narrada no livro. Prefeito, a gente está chegando já no finalzinho do programa, mas eu quero dar oportunidade também para o Diego fazer uma pergunta. Vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais breve na resposta para a gente poder conversar um pouquinho sobre outros assuntos também. Diego, por favor. Prefeito, pegando como gancho ainda o livro que o senhor está lançando, qual o peso que o senhor vê hoje, passado já algum tempo, da pandemia na vitória do presidente Lula nas eleições do ano passado? Olha, Diego, eu penso que foi extremamente importante. Isso, as pesquisas durante a campanha demonstravam, as pesquisas qualitativas mostravam isso. Eu penso que o equívoco do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia gerou um desgaste na sociedade brasileira que criou, e ali se criou as condições objetivas, né? Não só isso, porque uma eleição não se ganha ou se perde por um único fator, mas esse fator foi muito importante para que ele tivesse uma rejeição, né, que foi um limitador para ele no processo eleitoral. Claro, tem o legado do presidente Lula, tem tudo que o presidente Lula representa para o Brasil, a saudade que o Brasil tinha de restabelecimento de políticas públicas, né, de criação de igualdade social, de políticas públicas estruturantes, que tudo isso foi desmontado durante o governo Bolsonaro. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que a pandemia foi um fator crucial para que ele tivesse uma rejeição maior, evidente, né, e segundo turno é isso, uma eleição maior que a do presidente Lula, o que certamente foi muito importante para que se caracterizasse a vitória do presidente Lula. Prefeito, o senhor mencionou a sua trajetória política também e o senhor tem aí uma grande participação, um peso muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu queria saber do seu futuro político a partir do final do ano que vem, quando acaba o seu mandato à frente da Prefeitura de Araraquara. Olha, Mauro, eu até quando eu escrevo o livro, né, eu recupero um pouco isso, né? Na política você nunca faz aquilo que você planeja, por incrível que pareça, por mais que seja importante você planejar. Então, o meu objetivo hoje, Mauro, é terminar bem o meu mandato na Prefeitura de Araraquara. Eu tenho, mesmo de fora do governo, procurado colaborar. Eu sou integrante da Frente Nacional de Prefeitos. Estou presidindo um consórcio que dialoga muito com o SUS, com o Ministério da Saúde. Enfim, tenho procurado dialogar constantemente com ministros, então eu quero muito que esse governo dê certo. É fundamental para o Brasil, né? Eu acho que já está dando certo na recuperação de políticas públicas, na reorganização da institucionalidade, na criação da estabilidade que o Brasil precisa para que ele possa crescer, se desenvolver. Então, a minha preocupação evidente é com o êxito desse governo. Mas, claro, eu sou prefeito, tenho uma tarefa aqui em Araraquara, que é concluir o meu mandato, que é trabalhar muito para que a gente tenha continuidade num projeto que a cidade desenvolve. Então, essa é a minha preocupação. O que será a partir de 24, vamos deixar para 25, né? E em 2025, certamente as condições surgirão e eu estou muito tranquilo em relação. O senhor segue até o final do seu mandato, isso com certeza? Ou um eventual chamado do presidente pode mudar o rumo? Não, eu tenho uma relação muito tranquila com o presidente Lula, de muita franqueza, de muita amizade. E ele sabe, ele inclusive pensa como eu, que é muito importante que eu conclua o meu mandato, que eu conclua bem o meu mandato à frente da Prefeitura de Araraquara. E é nesse sentido que eu estou trabalhando muito. Eu aproveito, Mauro, eu sei que o horário de vocês é precioso e a Nova hoje, eu que sou do interior de São Paulo, tenho muito orgulho do tamanho que a Nova se tornou, da importância na comunicação nacional. Então eu quero aproveitar para enfatizar aqui o lançamento do livro. Claro. Eu vou aqui, Mauro, só mostrar a capa dele aqui.
Na segunda-feira, às 19h30, lança em São Paulo, na Livraria Cultura. Dia 21 é a primeira vez que eu vou divulgar, porque nós estamos, a editora eu agradeço muito ao Grupo Santillana, que é quem editou o meu livro, está cuidando com muito carinho do lançamento. Ontem definiu na Vila Risa, aí na Asa Sul, em Brasília. Dia 21, às 19 horas, será o lançamento em Brasília. Então, segunda-feira, dia 13 em São Paulo, dia 21 em Brasília. É um livro que ele dialoga muito com essa experiência de gestão. E essa capa, Mauro, que esses peixes, é uma releitura, só aproveitando o finalzinho do seu tempo, é uma releitura dessa capa aqui, ó, deixa eu ver aqui, que é a primeira capa do livro do Macunaíma, que foi escrito em Araraquara. Macunaíma, do Mário de Andrade, é escrito em Araraquara. E eu dialogo com essa passagem porque eu digo, recuperando a história da cidade, eu digo que Araraquara pariu Macunaíma 2 vezes, Mauro e Diego. A primeira vez com o Mário de Andrade, a segunda vez o herói improvável, que é o hacker de Araraquara, né, que, independente dos seus motivos, teve um papel importante no restabelecimento da institucionalidade no Brasil, né, quando ele mostra o que representou, né, do ponto de vista institucional, da legalidade, a Lava Jato, e cria as condições, inclusive, né, claro, com uma atuação brilhante dos advogados do presidente Lula na época, né, o hoje ministro Zanin e a Valesca, mas claro que a atuação do hacker cria as condições para que a defesa se materializasse. Então é uma releitura, inclusive nesse sentido, né, que eu faço essa analogia que Macunaíma nasceu 2 vezes em Araraquara. Primeiro Macunaíma do Mário de Andrade, o herói improvável, e o segundo Macunaíma, o Walter Delgatti, que também é aqui de Araraquara. Prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, muito obrigado por ter conversado com a gente. Infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Agradeço também ao Diego Amorim, o prefeito que está lançando o livro Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia ao 8 de janeiro. Lança dia 13 em São Paulo, dia 21 em Brasília, como ele nos contou aqui. Prefeito, volte sempre aqui ao Nova Manhã. Muito obrigado por hoje, um ótimo dia. Obrigado também, Diego. Bom dia para vocês. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Bom dia. E muito obrigado a você também que nos acompanhou hoje ao longo dessa semana. Tenha um ótimo final de semana. Heródoto Barbeiro está chegando com o Jornal Nova Brasil. Até segunda. Tchau, tchau.